Qual a importância, então, de você entender do tema? 85% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem ou vai ter um quadro de dor nas costas. E a gente vai entender um pouquinho mais o que é dor nas costas, né? Envolvendo isso, nós temos dentro do âmbito do direito trabalhista uma das grandes causas de absenteísmo, ou seja, é um motivo muitas vezes para o trabalhador, para a gente eventualmente ir no médico, pegar um atestado, passar numa perícia do INSS, se afastar por conta de um período de tratamento que será necessário ser supervisionado, né? Uma das grandes dúvidas que a gente percebe no paciente, isso é no meu dia a dia, que a gente está lá, às vezes você tem uma dor nas costas, você se pergunta, poxa, mas eu vou no neuro ou vou no ortopedista, né? Quem que eu vou, né, na verdade? Quando eu vou escolher um médico, eu olho no caderninho do convênio e fico naquela dúvida. Então, a coluna vertebral, por ser um segmento ósseo, a gente tem então que tanto o ortopedista, pelo segmento ósseo, e pela parte neurológica, o neurocirurgião, ambos tratam. Assim, puxando um pouquinho para a sardinha para o lado do neurologista, neurocirurgião, a gente é mais sensível que os ortopedistas, né? Quem nunca ouviu uma piadinha de ortopedista, né? Então, se puderem procurar o neurologista, o neurocirurgião, me desculpem os ortopedistas que não estão aqui, se tiver um. Bom, para a gente começar então a nossa conversa, a gente tem que entender o que é dor, senão a gente não sabe o que é dor. E às vezes, o que é importante a gente entender? Dor é uma coisa própria de cada um. Às vezes a minha dor não é a sua, a dor que pode ser forte na doutora Milena, na doutora Carmen, não é no doutor Douglas, não é na doutora Ivone. Então a dor é uma experiência sensorial desagradável, é uma emoção desagradável, né? É uma sensação que na verdade é uma leitura que teu corpo tem sobre você, que alguma coisa não está adequado, então ele liga o alerta, ele é um sensorzinho. Então, o que é interessante vocês entenderem em relação a isso? Veja, a questão da dor, é importante a gente ter o entendimento que a dor ela é nossa amiga. Por quê? Porque se a gente for no médico e simplesmente tomar um anti-inflamatório, um analgésico, eu vou estar indo contra o meu corpo, contra o meu alerta, contra o meu alarme. Tá falhando? Tá. Acho que pode. Então, como a gente colocou 80% aqui, por que eu tenho dor nas costas? Veja, 80% das pessoas vão ter algum quadro, como a gente já colocou. Afeta tanto os homens quanto as mulheres. E o interessante entender é que a dor ela é tão importante porque ela afeta a gente com mais prevalência entre os 25 e 40 anos de idade, que é normalmente a fase que a gente tem mais trabalho, que a gente está mais economicamente ativo. Então isso é uma condição que a gente tem que estar sempre muito alerta para evitar, tá? E conforme a gente sabe, como tudo na vida, ela vai aumentando conforme vai passando a idade, certo? Fazendo um parênteses nisso, que eu queria dizer, são três coisas, assim, para a gente poder começar de fator desencadeante, o que é importante vocês entenderem? Como eu falei, a dor é uma leitura que o seu corpo tem sobre você, então ela é sua amiga, é o seu alerta. Segundo ponto, por que eu tenho dor? Vamos entender. A dor ela é fundamentalmente uma característica que compõe duas coisas. Um perfil genético, ou seja, se a minha mãe ou meu pai tem uma condição genética, acho que aqui melhora, né? Para não ficar tá. Se a minha mãe ou meu pai tem, então, uma condição genética de dor, eu acabo herdando uma condição que me favorece, uma condição que me permite ter dor. Mas isso não é o maior fator determinante. Por quê? Porque muitas vezes o pai da gente, a mãe da gente tem predisposição genética a passar para a gente para a gente desenvolver várias doenças, mas a gente não manifesta essa doença. Então não é um fator determinante por si só. É uma condição que vocês têm que entender, que tem a condição genética que me permite, que me facilita, mas tem uma interação com o meio externo. Então, por exemplo, o que acontece em termos de fator desencadeante? Se eu tenho uma pessoa que tem um componente genético, certo? Que predispõe, que vai facilitar, e associado a isso, eu tenho uma pessoa que é ansiosa, que está com um pouquinho de sobrepeso, que está eventualmente sem fazer uma atividade física,
que tem uma condição de excesso de carga no trabalho, a postura inadequada, a alimentação não está boa, tem um trabalho estressante, que depois a gente vai ver lá na frente, que eventualmente o trabalho que ela faz não é um trabalho que ela goste de fazer, ou seja, tem uma insatisfação envolvida. Então, essa condição que o médico no consultório resume estresse, que todo mundo já passou no médico e a pessoa sabe, quem não passou no médico aqui uma vez com alguma queixa, e o médico fala, não, isso aí é estresse, e aí não explica nada. Então, essa condição de estresse que a gente vive, que é o meio externo, que a gente, médico, classifica como fenótipo, interagindo com a minha condição constitucional, que é a minha parte genética, essa pressão em cima dessa estrutura, o corpo passa a funcionar com dor. Então veja, por que é importante vocês entenderem isso de uma forma muito significativa? Porque dor é um sintoma, não é causa. Então, quando eu vou no médico, o que me adianta ficar tomando um remédio? Eu vou tratar sintoma, eu vou contra aquela leitura que o meu corpo tem contra o meu sensorzinho. Então eu tenho que tratar a causa, não o sintoma. Então eu vou ter que avaliar em mim, depois a gente vai ver, né, as causas. Eu vou ter que avaliar minha postura, como eu sento, como eu trabalho, se eu estou feliz, que atividade que eu chego em casa. Eu chego em casa, vou fazer minhas atividades de domicílio, ou eventualmente eu tiro uma horinha para mim ir para a minha academia, como eu me posturo para dormir, qual é a minha condição de qualidade de vida, meu ambiente de casa está bem, a minha relação afetiva. Então, todo esse conjunto vai me favorecer. E um outro ponto que é fundamental vocês entenderem, por exemplo, vou citar o exemplo da dor de cabeça e equivale à questão da coluna. Quem não tem dor de cabeça aqui, que já fez uma tomografia, uma ressonância, vai lá e o médico olha, não tem nada. Aí você fala, nossa, mas não tem nada, e eu tenho dor de cabeça? Mas de onde que vem essa dor, então, se eu não tenho nada? Entra na mesma situação. O exame, a tomografia, a ressonância, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, é um exame que ele avalia a estrutura, a parte física, mas não a parte funcional. Então, quando o médico pede o exame, ele pede o exame para avaliar se aquilo está normal, mas não necessariamente eu vou ter um funcionamento normal. A mesma coisa a minha coluna. Eu vou lá, faço uma ressonância, depois eu vou mostrar para vocês graduarem, porque às vezes a gente vai no médico e fala, eu tenho uma protusão, eu tenho uma hérnia, a minha dor nas costas é da alteração estrutural. Nem sempre, porque tem uma condição funcional, não é só a coluna, eu tenho um colete de músculos que está em volta. Então, feito esse parênteses, vamos voltar um pouquinho para a gente condicionar. Não eu acabei não trazendo meu PowerPoint, mas o laser point, mas a gente vai aqui. Então, postura exagerada, esforço, permanecer por muito tempo em uma posição, fazer atividade física, sentar. Existe um excesso que a gente percebe, isso a gente vai falar na frente, de uma condição que a gente faça anteriorização da cabeça. Mas vamos andando para vocês entenderem. Então, aquilo que eu coloquei para vocês, estresse, pressão do dia a dia, insatisfação do trabalho, tudo isso vai colaborar junto com a questão estrutural para você ter uma possível, entre aspas, dor nas costas. Esse é um aspecto muito importante. E isso a gente tem mais no homem, né? Aquela barriguinha de chope que a gente brinca, né? Todo mundo tem um pouquinho. Então, veja, essa condição de você mudar o seu eixo, você vai ter uma tensão maior na região lombar. Isso vai ser uma situação que vocês vão ter que se atentar bastante para isso, por essa condição. Hoje há uma situação muito bem clara, acho que para todos, em relação ao tabagismo, que é importante não só para a questão da dor nas costas, mas em si para a questão da coluna vertebral. O disco intervertebral que a gente vai ver lá na frente, ele o cigarro, as substâncias que contém, é um fator de agressão e degeneração mais precoce. Então você percebe isso muito facilmente no consultório. Tem pessoas mais novas que você tem uma degeneração da coluna muito importante, e você pergunta, às vezes a pessoa fuma um maço por dia, 2 maços. O fato de você ter essa condição legal de não poder mais fumar em ambiente fechado, muitas vezes a gente percebe que isso não reflete. O fumante mesmo inveterado, ele mantém isso, ele está meio alheio a isso, né? A gente percebe isso quando ele vai no médico procurar. E as outras condições que eu acho que
a gente tem que citar que são um trabalho pesado, né? Aquele trabalho manual, mecânico, eventualmente. Mas essa condição aqui que eu coloquei, ela é muito comum. A gente chega no nosso sofá, pede uma pizza, pede um lanchinho, pede um sanduíche do McDonald's, senta lá de qualquer jeito, liga a TV e fica nessa situação. Lembra, tem um músculo aqui atrás, que a gente vai mostrar lá na frente, que ele está trabalhando o tempo todo. Apesar do nosso cérebro estar distraindo com a TV e o nosso paladar tá gostoso de estar comendo uma coisa gostosa, tem uma pessoinha lá atrás trabalhando. Então a gente tem que estar sempre lembrando disso para evitar esse tipo de situação. E a outra situação que eu também falo muito é a pessoa que tem a questão emocional. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Eu tô com uma dor nas costas aqui. Puta, tá me doendo aqui a minha lombar, né? Veja, de repente tá uma dor forte, né? Tá me incomodando, não tô conseguindo nem ficar sentado e dar palestra aqui. Puta, começa a pegar fogo aqui. Ó, sai um fogão aqui, vamos todo mundo correndo. Todo mundo vai sair correndo daqui e nem vai lembrar que tem dor. Por que isso acontece? Estranho, né? Então, essa é a condição que vocês têm que entender. Veja, a dor, ela não está aqui na lombar. Aqui está o foco que está mandando alerta. A dor ela está no nosso cérebro. Então, tem um músculo, uma estrutura óssea, um disco, uma raiz que está sendo comprimida, está mandando um sinal, um alerta, vai um fiozinho, entra na nossa medula, sobe, vai para o cérebro, então o cérebro interpreta a dor. Por isso que muitas vezes, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente faz uma atividade física, quando a nossa casa está tudo bem, o nosso trabalho está tudo bem, a gente consegue interagir com a dor, a gente fala, né? A gente consegue compensar isso de uma forma diferente. Quando a gente está mais triste, não está trabalhando, não está legal no trabalho, ou está com algum problema, a dor afeta, assim como todas as outras doenças. Então, nesse ponto, é muito importante vocês entenderem que a questão emocional e a saúde psicológica, ela é fundamental para tudo na vida. Como a professora vai mostrar depois, sorrir, ter um bem-estar, né? E a questão genética, que eu coloquei para vocês, que aí é uma situação que eu diria para vocês assim, olha, a gente brinca muito no consultório, né? Quem tem família, o pai e a mãe que tem dor, essa pessoa então tem um vasinho de cristal ali, uma porcelana chinesa, então essa pessoa ela vai lutar contra a genética e vai conseguir, se ela se aplicar, ela não vai ter problema de coluna, entendeu? Então ela já está ciente, poxa, minha mãe tem, meu pai tem. É possível que eu tenha, então eu vou cuidar mais um pouquinho para não passar por esse aperto, tá bom? E um dos grandes problemas que eu vejo do advogado, do juiz, ou de quem trabalha muito e lê muito, porque vocês leem muito processo, e dentre outras situações de vida prática, de trabalhista, né? É essa postura. Essa postura ela é muito, diria para você, ela mata. Né? A coluna, se ela pudesse falar com você, todos os dias ela puxaria a sua orelha, e as duas, não era uma só. Essa postura é a condição de vocês que trabalham, né? Não sei, mas todos nós temos, então a gente tem que cuidar. E aquela situação do clima? Tem gente que fala que quando dá frio piora a dor. É verdade isso? Porque às vezes você fala no médico, pô, vou no médico, puta, piorou, né, cara? Minha dor ficou pior. Aí o médico olha e fala, pô, então se agasalha, vai pra academia, compra um ar-condicionado, um ar quente. Realmente tem a ver, sim. Porque é muito simples a explicação. Quando você quando está frio, o seu corpo ele tem uma defesa, que é o que chama vasoconstricção. Os vasos, né, tanto as artérias quanto as veias, se você colocar a mão no congelador, você vai olhar que a sua mão some as veias daqui. Por quê? É um mecanismo de autodefesa. Então ele concentra esse sangue numa condição mais interna, né, não tanto na superfície. E quando acontece isso, a sua musculatura ela é menos irrigada. A chance de você pegar aquele carrinho, lembra aquela época que tinha muito carro a álcool, que você ligava o carro, você não esquentava, e aí você saía, o carro saía, você está entendendo, tossindo? Então, é a mesma coisa com a gente, por isso que é importante, de repente, às vezes ela fala que, nossa, mas ela vai para academia cedo, né? Ela acorda 5 horas da manhã e vai para academia, poxa, ela tem força de vontade, mas ela está se aquecendo, é a forma do corpo se aquecer, ela vai ter um dia melhor do que a gente que já levanta, toma banho correndo, sai no frio e vai por aí, tá? Então é importante a gente entender. Então, para a gente
cuidar da nossa coluna, a gente tem que entender o que é uma coluna. Então eu vou passar para vocês um pouquinho tranquilo, que isso não é uma condição mais técnica, mas é interessante vocês entenderem. Então, a coluna é o que, gente? São 33 ossinhos, um em cima do outro, como se fosse um quebra-cabeça, muito fácil. E a gente pode olhar aqui, ó, entre as vértebras tem uma condição que chama disco. Que é isso aqui, ó, é um disco. É como se fosse um chiclete, lembra aquele chicletinho Babalu? É igualzinho, fica no meio, para quê? Para que aquele osso não fique passando no outro, é um amortecedorzinho de carro. E ali você tem passando por trás, aqui está a medula, certo? E a gente vai mostrar algumas coisinhas para vocês. Então tá aqui, ó, a gente tem aqui o segmento cervical, que é composto por 7 vértebras, que é o superior. Entre a cervical e a lombar tem a torácica, que são compostas por 12 vértebras, e a região lombar, que todo mundo conhece, que é a região que mais tem prevalência de dor, né? O que acontece? Ó? O disco é isso aí, ó, que vocês estão olhando. Ó. O disco ele fica aqui no meio, certo? Então ele faz uma interposição entre a parte óssea, a parte óssea e como se fosse um amortecedorzinho de carro, né? É uma condição que vocês têm que entender. Por quê, gente? Isso é mecânico, isso é uma obra de engenharia, é quase uma arquitetura. Se você fica ali toda hora movimentando, mexendo, você está gastando o seu amortecedorzinho. Lembra, o de carro ele vai para 20 mil quilômetros, o nosso vai para 80 anos, 90 anos. Então, pensa, né, que você vai ter um pouquinho de condição. E os nervos? Os nervos são essas estruturas que saem entre essas vértebras, passando muito perto desse disco. E quando esse disco sai do limite anatômico dele, o que é uma hérnia? É quando uma estrutura sai do limite anatômico dela. Então passa a comprimir. Hérnia da abdominal é quando abre a parede abdominal e sai alguma víscera. Da mesma forma na coluna que sai o disco. Então eu vou mostrar algumas coisas práticas agora de consultório para vocês, que é do dia a dia, para não ficar tão enfadonho. Ó, uma das coisas mais comuns que a gente pega no consultório é isso, dor miofacial. Presta atenção. Alguém de vocês já teve alguma dor dessa? Ó, principalmente essa aqui, ó, essa do cantinho lá, ó. Quem já não teve essa dor ali? E essa de cima, lá aqui, ó, que a pessoa fala: olha, doutor, eu tenho uma dor aqui na minha coluna. Doutor, eu tô com dor na coluna. Então, quando for no médico, nunca fale dor na coluna, porque você vai estar tendenciando. Nunca. No máximo, explique para ele a forma correta de fazer uma consulta como paciente é você chegar: doutor, olha, há um mês começou uma dor nessa região, aqui perto, né? E está me doendo, está irradiando para tal local. O que o senhor acha? Né? O senhor quer dar uma olhadinha? Aí você já pegou o médico. Não tem como. Se ele não olhar, ele não for aquele médico de não examinar, sabe? Aquele médico de caneta, que olha para você com um olho de super-homem e já sabe o que você tem. Aí ele vai ter que levantar, vai ter que examinar, pôr a mão e por aí vai. Mas tem gente no consultório que chega: doutor, eu tenho uma hérnia de disco e quero tratar, sabe? Aí esse cara ele é um grande potencial de ganhar uma cirurgia, porque já está embutido na memória dele que ele tem uma doença. E não é ali a gente tem que entender que não é só coluna que existe. Tem músculo, tem ligamento, tem uma série de coisas. Então é uma parte muito prática. Ó. Isso daí que vocês estão vendo, nada disso é coluna. Tudo isso a gente infiltra e melhora. E aí você evita a cirurgia, né? Porque muitas vezes quando você vai no médico, o médico pediu um exame e falou: tá lá uma hérnia de disco, tá lá uma protusão discal, tem que operar. E agora, o que eu vou fazer? O médico falou que tem que operar. Aí eu vou ficar nessa. Vou pedir uma segunda opinião? Perfeito. É o mais importante. Hoje em dia, a gente não tem que ter medo de cirurgia, a gente tem que ter medo do médico, né? Então, a gente tem que sempre estar se cuidando em relação a isso, né? Então, esse daqui é tudo dor muscular, na verdade. Então, às vezes, confunde. Óbvio, o médico vai ter que avaliar direitinho. E esses daqui? Dá uma olhadinha. Quem já não teve essas dores aqui, ó, corre um pouquinho para a perna, fica na região lombar, fica na região sacral. Então, todas essas dores também a gente infiltra. Nada disso a gente opera. A gente tem como tratar infiltrando. Mas por que infiltrar? Por que eu não posso tomar anti-inflamatório? Veja, é uma condição de inteligência. Otimiza-se o tratamento. Em vez de você tomar o remédio via oral, você pode até começar a tomar via oral, não tem problema nenhum. Eu acho muito adequado. Se você tomar um anti-inflamatório por 7 dias e conseguir resolver, perfeito.
perfeito, é isso que a gente quer, não precisa fazer mais do que isso. Mas a partir do 7º dia, 10º, 14, tomando anti-inflamatório, eu já começo a ter uma reação no meu estômago, uma alteração renal, uma hepática, porque aquele medicamento ele vai ser metabolizado pelo rim, pelo fígado. Então, aí o ideal, em vez de você tomar sistêmico, você concentrar num local, que é exatamente o que o jogador de futebol faz. Olha a inteligência do processo. Muitas vezes ele machuca num final de semana, você fala, pô, o cara machucou num final de semana, já está jogando no outro? Sim, porque ele faz infiltração. Agora, a infiltração tem que ser muito bem indicada e não pode ser em excesso, como o Ronaldo, como a gente ouve falar muito por aí. Porque tudo em excesso realmente tem as repercussões que a gente não gostaria. Da mesma maneira, eu queria mostrar um pontinho para vocês, que é esse pontinho ali, ó, o cantinho, a primeira figura à esquerda, aquele pontinho que é o T4, T5. A maioria das pessoas tem um pouquinho desse pontinho, entendeu? E é um pontinho chato de tratar, às vezes dói, né? Fora as outras coisas da lateral. Então, infiltrar isso aqui, ó, infiltrar essa lateralzinha. O médico vai... Aplica uma infiltraçãozinha. Outra coisa que é importante vocês entenderem. Ah, eu tô com dor no meu ciático. Isso aí é uma das coisas que a gente escuta no consultório que até dói. Nossa, o cara chega e fala assim, olha, eu tô com dor no ciático, doutor. Eu falo, nossa, é mesmo? Mas me explica o que é essa dor no ciático para eu aprender um pouquinho. Porque a pessoa não sabe. Ah, é aqui a dor. Então, dor no ciático, faltou um pouquinho do laser, mas a dor do ciático é aquela, ela só fica atrás da perna, tá vendo? Então, aquilo é uma ciatalgia, que todo mundo ouve falar por aí, muito pouco a gente conhece. Por quê? Tem um músculozinho, não é da coluna, tem um músculozinho, que é o piriforme, que ele acaba comprimindo a raiz na região glútea. Por quê? Porque tem gente que senta... E senta assim, ó, cruza a perna e senta assim, ó. Tem gente que cruza a perna e fica assim, ó. Aí fica lá o dia inteiro. E o nervão tá lá, macetando, entendeu? Aí daqui 3 dias, 4 dias, uma semana, vai pegar um pezinho em casa. Tá tudo bem, puta, eu vou pegar um pezinho. Fui lá, agachei, fui pegar um peso. Dor. Ai, tá doendo. Então... Você está entendendo como é uma coisa tranquila de entender? É só a importância. Ó. Então é mais ou menos isso que eu estou colocando para vocês. Tá? Isso, você vai passar pelo médico, vai ser avaliado, vai ser feito o seu exame, vai ser dado um relaxante muscular, um anti-inflamatório, ou a conduta de acordo com o que o médico avaliou, e você tem uma possibilidade eventual de infiltrar se você falar assim, poxa, porque eu digo isso para vocês, gente, para vocês entenderem a prática do dia a dia. Não tem pior coisa que o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu tô com uma dor nas costas e olha, eu já tomei remédio 15 dias, você já fica com a orelha em pé. Passei no pronto-socorro, tomei já umas 4 injeções, entendeu? E quando eu saí, o médico ainda me deu mais uma receita com mais 4 injeções para eu tomar e a dor não melhora. Aí você olha para o paciente, você fala o que para o paciente? Fica difícil, né? Até o paciente até tem toda a razão dele. Então, é uma condição que você fala, poxa, vamos reavaliar, vamos ver a questão, o que está sendo tratado, porque tratar a dor não é o nosso foco, a gente tem que tratar a causa, para que com a melhora da causa, a dor ela seja consequência da melhora. Então, vamos entender o que é uma dor de coluna mesmo? Voltando um pouquinho, aquelas dores que a gente mostrou, são dores relacionadas à parte muscular. Voltando um pouquinho, a gente vai falar sobre agora a dor de coluna mesmo, para vocês entenderem o que é uma dor de coluna. Aí agora vocês não vão errar mais. Quando vocês forem no consultório, vai falar, olha, doutor, eu tenho uma dor de coluna. Aí quando o médico falar, então me explica a dor de coluna, vocês vão matar a pau, vão pegar o médico, dar uma aula de anatomia, uma aula de clínica, falar, e o senhor vai me examinar porque muitas vezes o médico não costuma examinar e ele passa só o exame e depois vai passar um remédio. O que é uma dor de coluna? Aqui é fácil entender. O que é uma hérnia? A hérnia é aquilo ali, muito simples. Eu tenho aquela partezinha vermelha, eu tenho um disco que se interpõe entre um corpo vertebral e aquele disco, por conta de você ficar movimentando, que hoje de manhã eu tive uma cirurgia e eu ia trazer as coluninhas, os modelos para passar aqui para vocês olharem, mas acabou que não, eu preferi chegar um pouquinho no horário do que dar uma atrasadinha e pegar. Mas a questão é simples. Esse disco saiu do limite anatômico dele, então aquele amarelinho que vocês estão vendo é a medula e os nervos.
Então, aquele disco ele desgastou, ele foi um pouquinho, se deslocou um pouquinho e passa a comprimir um nervo. E quando eu me mexo, me movimento, aquilo ali vai dar uma pinçadinha, que é o que às vezes a gente ouve muito no consultório, dá vontade de rir, mas a gente não ri. O paciente fala, doutor, eu tô com o nervo pinçado. Entendeu? Então você fala, na hora você dá vontade de rir, porque é engraçado. Às vezes o paciente chega e fala, olha, eu tô com uma dor que parece que é um picadinho de carne, ou eu tô com uma dor que parece que passou um cortador de grama nas minhas costas, sabe? Então cada um sente de um jeito, cada um fala de um jeito, e o interessante é vocês entenderem. Então vamos lá, ó. Quem já não pegou uma ressonância de coluna e já não viu protusão, lê o laudo. Ah, mas o médico, aí você fala, doutor, eu tenho uma hérnia. Aí eu vou lá e pego o laudo, olho, é um deslocamento do disco pequeno. Aí está escrito no laudo protusão, mas eu falo, não, mas o doutor lá me falou que é uma hérnia. Será que é uma hérnia mesmo? Então, ali, depois vocês podem ver as várias gradações. Ali, a figurinha do cantinho, que está mais escurinha. Ó, eu tenho inicialmente uma degeneração, depois uma protusão, depois uma extrusão, que é aquele conteúdo interno, quando ele sai, que chama núcleo pulposo, porque o que acontece? Esse disco, ele é o quê? É um babalu. Vamos pensar como que é fácil? Lembra do babalu? Você abria do pacotinho, botava na boca, quando você mordia não saía aquela aguinha gostosa, docinha? É isso, é igual. Então, o disco ele tem a superfície externa, que chama ânulo fibroso, que é uma cinta, quando ele se rompe, aquela porção interna, que é o núcleo pulposo, sai para fora. Então, ali é uma hérnia. E a parte de baixo a gente chama de sequestrada. Por que sequestrada? Porque fragmentou. Aí aquilo ali já não tem jeito, vai ficar em cima do nervo todo dia, igual um martelinho d'água machucando. E o que acontece, ó, na segunda figurinha? Então eu tenho aquela compressão e a dor, ela vai para a perna. Olha a diferença um pouquinho, ela tem um trajeto, porque cada raiz dessa, ó, por exemplo, ó, a L4 e a L5. Se a hérnia se deslocar foraminal, eu vou ter uma compressão de L4, então vai para o primeiro desenho da perna. Se for posterior mediana, vai comprimir a minha raiz de L5, então vai lá para o dedão do pé. Na de baixo, L5, S1, porque S1 é o sacro aqui, ó. Se comprimir a S1, vai lá na minha sola do pé. Então, o paciente vai chegar e vai falar assim, doutor, eu tô com uma dor que corre lá para a minha sola do pé. Essa daí já é a dor que realmente já é mais difícil de tratar clinicamente, porque já tem uma compressão do nervo. Aí você vai fazer ainda uma tentativa, o ideal é você fazer uma tentativa de 3 a 6 meses de tratamento clínico, muito bem feito, com fisioterapia, RPG, e hoje tem uma especialidade médica que chama fisiatria, que faz todo esse meio de campo, né? É um jogador de meio de campo aí que ajuda muito a tratar a gente como cirurgião, porque o fisiatra é aquele cara chato, ele odeia cirurgião. Ele fala assim, ó, eu vou tratar você porque eu não gosto de cirurgião até onde eu não puder mais para você não operar. Então, o fisiatra normalmente é esse jogador de futebol ali, aquele zagueiro que mete o pé, chuta para fora e ele não deixa ir pro cirurgião. Então, ele é um grande parceiro da gente e cuida bastante, né, para que quando você for fazer uma indicação cirúrgica, você tenha total diria, firmeza, e o paciente também vai se sentir contemplado, porque já dizia um professor meu, ele falava assim, primeiro, 2 perguntas que você tem que fazer antes de você indicar uma cirurgia. Primeiro, o paciente precisa realmente operar? Precisa? E você vai operar esse paciente e você vai deixar ele no mínimo igual ele está ou melhor? Porque se for piorar, nem indique nada, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque hoje em dia a gente, como eu falei para vocês anteriormente, não tem que ter medo da cirurgia, tem que ter medo do médico. Então, é importante só frisar um pouquinho, pôr na tela, a questão aqui da parte superior do braço. Então, quando eu tenho alguma alteração na parte cervical ou uma hérnia cervical, normalmente a minha dor ela vai para o braço, ela também vai, ó, olha ali, ó, tem de acordo com o nível da raiz, eu tenho o segmento onde vai. Então, por exemplo, uma das mais comuns é, doutor, eu tenho uma dor que ela faz uma radiação, pega meu dedo aqui. Né? E lembrando também que não é só dor, gente. A gente tem que entender, de acordo com a disposição dessa hérnia, eu posso ter perda de força motora, porque o nervo ele tem uma função sensitiva e motora. Então não é só dor. Às vezes pode perder um pouquinho da força. Né? E sensibilidade significa o quê? Tato, pressão, vibração, dor, temperatura. Então eu tenho essas várias condições que o médico tem como avaliar no consultório médico, mas ele tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá olhar.
Esse é o primeiro ponto que tem que acontecer, senão, infelizmente, acaba não sendo. Então, para uma coluna saudável, resumindo um pouquinho, a gente tem que ter harmonia. A harmonia é uma palavra que eu acho que define muito o que a gente quer. O que é harmonia? É isso que vocês estão vendo ali. Uma coluna alinhada. Como é que a gente faz para a gente conseguir uma coluna alinhada? A gente tem que lembrar de uma coisa. A coluna da gente tem as curvaturas fisiológicas, que são normais. Quem nunca ouviu falar daquela mulher que tem o bumbum empinado? Que é a que a gente brinca, né? Ah, ela tem uma lordose lombar. Então, lordose lombar é isso aí. É uma curvinha que tem um pouquinho na parte lombar, que faz uma acentuação na transição tóraco-lombar, que a gente costuma ver muito na mulher, né, pela própria condição da mulher, da bacia, né, da constituição óssea, e permite um equilíbrio entre a coluna, entre o eixo superior, porque, veja, a gente tem que entender que essa coluna, o nosso crânio, ele pesa 3,5 kg. Se você for numa necrópsia ou alguma condição do ML ou SVO, eventualmente a gente vê alguns casos que tem lesões, traumatismos, e tem eventualmente decapitação, então se coloca a cabeça na balança. Então o peso da cabeça é 3,5 kg, 4. Então lembra, você pegar um segmento fininho e segurar 4 quilos todos os dias é muita coisa, né? Óbvio que a gente não vai ter como pesar a nossa cabeça, mas lembra disso. É mais ou menos quando você vai lá e pega um saquinho de 5 quilos de arroz. Não é pesado? A gente não consegue segurar muito aquilo. E o nosso corpo, fora o tronco, as outras estruturas, os membros superiores, que aí vão se dividindo conforme o nível, certo? Então, eu coloquei algumas figurinhas agora, que é da parte prática, que eu acho muito interessante para todos nós, para não ficar uma coisa também tão cansativa para vocês. Vamos colocar uma coisa bem prática. Ó. Quando a gente for empurrar um peso, tenta empurrar com as costas. Óbvio, tem que ficar alguém na frente, né, para depois não cair, você cair por cima. Por exemplo, essa primeira figurinha ali, ó, nunca empurra de frente, tenta empurrar com as costas, mas aí o ideal é alguém ficar ali na frente para poder direcionar o andamento disso. A questão de sentar, sempre encosta todos os segmentos da coluna, principalmente o bumbum, atrás da cadeira, né, no assento. Tenta colocar o pé no chão de uma forma que o pé fique bem anatômico no chão, dentro dessa condição. E carregar peso também, da mesma maneira. O importante é você, diria para você, agachar, né, ou descer o joelho, perfeito? Aqui estão os desvios da coluna, que a gente conhece, que é a escoliose. A escoliose é o S de sadia. A cifose é aquele, quando a gente vai ficando mais velho, que o pescoço vai ficando mais para frente. E a hiperlordose é aquela questão que a gente lembra bem, né? Que é o bumbum realmente super empinado, né? Que às vezes a gente, andando por aí, a gente observa, né? Então esses seriam os desvios mais comuns da coluna: escoliose, cifose, hiperlordose. E uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, que é importante, que é o bico de papagaio. Esse é famoso, né? Bico de tucano, bico de papagaio. Às vezes o paciente chega no consultório e fala: doutor, a minha coluna eu tenho bico de papagaio. Dá vontade de perguntar: poxa, mas será que canta bonito, canta feio? Porque realmente é uma situação que a gente ri. O que é o bico de papagaio? Bico de papagaio nada mais é que um desgaste ósseo. Você tem uma condição de desgaste daquele osso e ele começa a crescer um pouquinho de uma forma anômala, que chama hiperostose, e começa a formar pontinhas. Mas aquilo não tem, entre aspas, não tem um significado. Isso é um significado, eu diria para você, totalmente... tem que avaliar o contexto clínico, porque dependendo da localização, ele pode piorar sim, mas como esse aqui, ó, na parte anterior, ele não vai ter um efeito, diria para você, sintomático. A dor da pessoa não vai ser do bico de papagaio, mas a gente lembra muito, e as pessoas mais velhas gostam de falar do tal de bico de papagaio. A pessoa mais jovem hoje em dia nem assim questiona, porque já lê, já olha na internet, mas normalmente as pessoas mais antigas elas costumam informar para a gente: olha, doutor, eu tenho um bico de papagaio, né? Avaliando um pouquinho também a questão da estabilidade, ó, esse é uma condição muito, que eu diria para você, clara na parte
da neurocirurgia e cirurgia de coluna, que é uma instabilidade, ou seja, quando tem um escorregamento da vértebra. Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer, porque quando isso acontece, já significa que quando você for operar, o médico vai querer colocar aquele parafusinho na sua coluna, né? Todo mundo já ouviu falar, olha, eu fui operar e o médico quer colocar parafuso, quer colocar prótese, né? E recentemente eu tive um paciente que foi no consultório e foi muito engraçado, eu nunca tinha ouvido falar isso. Ele chegou e falou assim, doutor, o senhor pega paciente que já foi operado? Eu falei, olha, vamos olhar o caso. Ele falou assim, porque olha, eu passei num cirurgião, ele soldou minha coluna, entendeu? Tinha metido acho que uns 6, 8 parafusos lá. Eu falei, nossa, realmente, soldou, né? Esse termo foi muito engraçado. E aqui uma diferença muito grande que eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Olha só, a gente tem duas senhorinhas ali, você está entendendo? Uma senhorinha que teve uma condição normal, que é o que a gente busca, né? Porque todos nós vamos ter, isso não é uma condição de alguém que mais velho, todos nós vamos ter, todos nós vamos passar por isso, porque isso é da vida, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, isso é a lei natural da vida. Então, você veja, nós temos aquelas duas senhorinhas, a gente tem que buscar realmente a primeira, que é aquela primeira senhorinha que a gente colocou ali, que é o nosso envelhecimento correto. Você vê, duas senhorinhas, a gente não pode deixar formar uma cifose, porque daí você vai estar mais acometido por dor. Eu coloquei essa figurinha que é muito importante. E aí, um ponto também que eu acho que vocês, como paciente ou como não médicos, têm que entender pô, passei no médico, fui lá com dor, pô, o médico não pediu um exame. Né? Quem já não passou pelo médico já não ficou chateado. Pô, o médico não pediu um exame, cara. Me deu um remédio e me liberou, vou procurar outro. E aí, como é que eu faço? Eu peço um raio-x, peço uma tomografia, peço uma ressonância. O que é certo o médico pedir? Né? Então, veja, eu sempre explico isso para o paciente, porque quando eu vou no médico, eu digo paciente, me desculpe de falar de paciente, porque é o meu termo de uso diário, mas como não médicos, a gente não, informa para vocês isso. Veja, o paciente, até uma pressão, isso eu vou confessar uma coisa para vocês, até uma pressão para o médico isso, porque quando o paciente chega, aí você vai consultar, você explica para o paciente tudo, aí o paciente chega no final da consulta e fala, doutor, o senhor não vai pedir uma ressonância? Puta, você escuta aquilo, sua orelha fica em pé. Vamos pedir uma ressonância, sem dúvida nenhuma. Você paga o plano, você tem direito, é uma condição sua e você tem que ser bem avaliado. Mas, veja, para o médico, o médico sério, óbvio, né? Porque a gente está falando de médico sério. Muitas vezes a gente vai e entende que tem médicos que não estão tão comprometidos. Para o médico, o que é interessante entender? De forma geral, o raio-x ele serve para você ver um desvio da coluna, escoliose, hiperlordose, ou eventualmente o que a gente fala uma cifose. A tomografia ela se aplica muito em trauma, certo? Eu tive um acidente de carro, eu caí de 2 metros de altura, caí sentado, eu eventualmente fui atropelado. A tomografia ela mede mais a parte óssea e a ressonância ela cuida das partes moles, ou seja, se eu tenho uma dor que corre para a perna, é o ideal porque a ressonância ela vai dar uma relação melhor do nervo para a gente. Mas de toda maneira eles se complementam, então isso vai dependendo da disposição do médico, tá? E os tratamentos são esses, medicamento, repouso, fisioterapia. E uma condição que a gente fala na Europa, quando a gente sai para fora para estudar, chama back school, que é a parte de educação da coluna, que é RPG, acupuntura, fisioterapia, isso é muito importante. Por quê? Porque o melhor tratamento é a prevenção, gente, não tem como. Veja, a postura do dia a dia, que é isso aí que a gente está vendo, sentar, deitar, carregar mala, carregar peso, você vê, a gente tem que abaixar o joelho. Uma das coisas muito importantes que as pessoas não fazem é sempre dobre o joelho. Isso você vai ver, vai ter um slidezinho aqui na frente que vai mostrar, sempre dobre o joelho, sempre. Não fique com a posição anteriorizada permanecendo sobre a coluna. Por quê? Na verdade, todo mundo vai precisar de uma postura boa, de um exercício físico, aliviar o estresse com práticas sadias, alternar o repouso, porque tem muita gente que trabalha, o cara está com uma dor, aí você vai perguntar para a pessoa, você faz exercício físico?
que você faz de atividade física? Ele não entende, ele já está tão estressado que ele fala assim, não, eu sou pintor, não, eu sou arquiteto, não, eu falei qual a sua atividade física, não atividade profissional, que ele já está tão ali, sabe? Então, às vezes é tão difícil, e você fala, não, calma, fica tranquilo. E uma das condições que são muito importantes é manter o peso. Isso é uma coisa difícil, mas lembrem, a cada 10 quilos que a gente ganha, aumenta 25% a chance de a gente ter um problema na coluna. Tá? É muito importante entender isso. Não é uma máxima, não é uma coisa que eu diria para você 100%, porque eu tenho muito paciente que está com sobrepeso que é melhor que o magrinho. Muito. Tem muito paciente que está um pouquinho fora do padrão dele, mas é muito mais sadio, muito mais feliz, muito mais alegre, leva as coisas muito mais na tranquilidade, porque um dos grandes problemas que eu vejo também é aquele paciente muito ansioso, que se cobra muito e se importa muito, aquele perfil um pouco mais, diria para você assim, que a gente brinca, o paciente é uma esponjinha, ele absorve tudo, porque tudo ele está se preocupando, tudo ele está trazendo para ele, então é uma condição que a gente tem que entender que não é só estrutural, voltando um pouquinho para a questão emocional, né? Então, olhe-se no espelho. Eu coloco essa fotinho aqui, a gente tem que estar sempre se olhando no espelho. Isso é um ponto fundamental, se corrigindo, ter tempo, porque hoje em dia a gente não tem tempo mais. Você acorda, toma banho, faz a barba correndo, olha só a cabeça, passou seu perfume, seu desodorante, vestiu a roupa, sai correndo, entendeu? Mal tem tempo para tomar café. Então, olhar no espelho. E por que olhar no espelho? Olha a tua postura. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem vários tipos de postura. Então, qual é a minha postura? Tem que olhar no espelho. Para eu saber, eu só vou conseguir entender o que eu sou se eu conseguir ter tempo para mim. E aí é a grande questão. Pescoço alinhado, peito aberto, barriga para dentro, joelho esticado, pé alinhado. Militar. A mulherada aqui não é igual a Israel ou Coreia do Norte, que a mulher tem obrigatório serviço eventualmente militar, mas os homens aqui que já passaram pela questão dos 18 anos aí que fizeram serviço, têm um entendimento disso. Tem que ter realmente um pouquinho da postura militar. Infelizmente é uma condição importante. E aí é um slide que a coluna tem que ser normalmente reta de ponta a ponta. Aqui é um desvio lateral que é escoliose. E aqui é uma das coisas que a gente coloca aqui. Eu posso melhorar minha postura? Óbvio. Se você tem algum receio, passe num neurologista, num neurocirurgião, num ortopedista, o fisiatra, ele veio para somar muito, procure. Eu tenho dúvida, eu estou com dor, eu vou fazer exercício, porque uma das grandes dúvidas que a gente ouve no consultório é, eu não comecei minha academia porque eu estou com dor, eu tenho medo de forçar. Aí você pergunta, nossa, mas quanto tempo você está pensando nisso? Já tem uns 6 meses que eu estou pensando se eu vou, não vou, ou vou. Então, fica sempre nessa questão. E aí você vai ter, mudar sempre de posição, em pé. Olha, esse é um dos grandes pontos da mulher. A mulher, ela tem uma situação que é a mama. A mulher, eu vejo muito, a mulher ela não usa o peitoral dela. Então ela tem que ter um pouquinho de hiperextensão e contrair o peitoral dela. Normalmente o que se vê muito é a mulher, ela fica um pouquinho com o pescoço para frente, com uma cifose torácica, e o peso da mama às vezes contribui um pouquinho para realmente aguçar a dor. Então você fazendo um pouquinho, desencurvando e contraindo um pouquinho o seu peitoral vai te ajudar muito. Mas se eu fico desse jeito dói mais. Não é que dói mais, é que você acostumou com o ruim. Com o tempo, provavelmente você vai ter uma melhora bastante importante. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês naquela hora, sempre tenta manter a coluna reta, se for preciso dobre o joelho. Tem algumas posturas para trabalhar em pé. Esse daqui do aspirador de pó, limpar. Então tem que estar sempre de olho. Isso é uma coisa que vocês têm na internet, dá para procurar muito bem. Escovar os dentes é uma coisa engraçada, né? E tomar água também. Assim, você vai olhar as pessoas. Eu tinha um professor meu, aqui do HC, que era uma coisa assim, a gente olhava para ele e dava risada. Quando a gente vai escovar os dentes, a gente faz assim, abaixa na pia, porque às vezes a pia é baixa. Esse professor meu não, ele era assim, Ele tomava água assim, Ele parecia um Robocop, mas não se mexia. Escovar os dentes é a mesma coisa também. Quando você for escovar os dentes, fica reto, você olha no espelho, escova. Tem aquela história do fresco, que ele lava a boca com um copinho. Mas olha que esse cara tá certo, hein? Porque ele põe a aguinha lá, ele leva na boca, gargareja e joga ali, entendeu?
mas esse cara tá certo, porque eventualmente você vai estar, se você tem dor, é uma das técnicas que você pode usar, tá bom? Arrumar cama também, eu coloquei aqui, que é uma coisa muito comum, a gente arruma a cama para deitar, quando eu vou no consultório, às vezes eu peço para o paciente sentar na maca, ele vai deitar na maca, ele deita assim, ó, de costa, nunca faça isso, sente e vire de lado, sempre de lado, o teu esforço é muito menor do que você virar e deitar de costas. Então, são coisinhas que são importantes, abaixar para arrumar a gaveta no guarda-roupa, que a gente faz isso direto. Eu vou pegar uma calça, vou pegar uma cueca, uma camisa, uma roupa, sentar, vocês já viram. Dirigir, eu coloquei aqui dirigir, porque às vezes a gente vê o paciente com muita dor, e aí fala, doutor, eu não tenho carro automático. E quando eu piso na embreagem, piora. Sim, piora, porque você tem que adequar bastante o teu banco. O fato de você ficar esticando o pé, cada nervo ele tem uma função motora. Então, normalmente, o médico vai muito pela raiz. Né? Eu peço para movimentar o pé, eu já sei qual raiz que está cometida. Então, sempre adequar a postura. A postura na frente do computador, ela tem que ser desse jeito. Eu não consigo. Tenta devagarzinho. Se você não tiver assim, certeza, passa no médico, pede uma RPG. Doutor, eu quero fazer RPG, Reeducação Postural Global. Por favor, o senhor pode me dar uma guia? Ele vai te dar uma guia. Eu quero fazer acupuntura. Tem muita gente que tem... A gente tem acupuntura no plano e ninguém usa. E o plano fornece acupuntura. É importante fazer. Então, todas essas coisinhas, sentar, deitar no sofá, tem gente que deita no sofá, se larga, naquela cadeira se larga, então tem que olhar com bastante calma. Isso tem bastante coisa na internet. Um outro também é o telefone. Quem tem dor cervical tem que cuidar dessa parte, nunca colocar o telefone apoiando no ombro, porque isso, o pior movimento para a coluna cervical é esse aqui, gente, isso é mortal para a coluna cervical. Nem tanto flexão, nem extensão, nem lateral. É esse movimento aqui, de olhar para cima e girar. Esse é o pior movimento, é o que mais desgasta o disco, né? Graças a Deus que a gente quase não tem por que fazer esse movimento. Aqui, sentar para dirigir, tem que ter um encosto certinho. Normalmente a gente está tão estressado no trânsito, que a gente está com pressa, que a gente fica com o pescoção para frente, vai dirigir, fica assim, dirigindo. Então tem que colocar o banco, encostar a cabecinha, relaxar, como se estivesse dirigindo a sua Ferrari mesmo. Pensa, entrei na minha Ferrari agora, vou lá dirigir, é mais ou menos por aí, tá? Sempre prestando atenção, né, obviamente. Uma outra coisa também, eu tive olhando o pessoal que trabalha no jurídico, advogado, a parte administrativa, tudo. Eles gostam de andar bastante de bicicleta. Antes de vir para palestra, eu dei uma olhada nisso. Tem que tomar muito cuidado com a postura. Nunca arque. Tem pessoa que vai andar de bicicleta, ela fica assim, Nunca. Você sempre fica em pé. Tá? Porque conforme vai a trepidação da roda, se você está assim, essas estruturas sofrem muito. Sempre se mantém na posição também com a coluna reta, apoiando bastante no guidão. Seria quase uma postura militar. E para deitar, tem muita gente que deita errado, deita de barriga, deita de lado. Lembra, para deitar de lado, o travesseiro ele tem que ter a altura do seu ombro, tá? É da cama do ombro, na cervical. Nem menos, nem mais. Então tem que ter. E se você for deitar de costa, o travesseiro ele tem que ser um pouquinho mais fininho, porque aqui você tem aquilo que a gente mostrou ali, que é um desvio fisiológico da coluna, que é a lordose cervical. Então o travesseiro ele tem que ser mais fininho para encaixar. Normalmente hoje em dia você tem esses travesseiros da NASA aí, aqueles travesseiros que você coloca a cabeça e ele molda a cabeça, né? Então tá aqui, de costas tem o travesseirinho e de lado também, né? É recomendado fazer isso. E dormir sempre na cama. Eu tenho no meu site tem algumas coisas de como escolher o colchão. Tem o colchão que é mole demais, que vira uma rede. Tem o colchão que é duro, que não adequa as curvaturas da coluna. Então isso é importante você ver. No site do Inmetro, se você entrar no site do Inmetro, lá tem muita normativa e regulamentação em relação a isso. E quando você tiver dor, você pode fazer essas duas técnicas para a coluna. E, do contrário, você também pode deitar com a barriga para baixo, de bruços, e colocar um travesseiro aqui na região do abdômen. Melhora bastante a dor, tá? Porque você acaba alongando esses músculos. Então, são pequenos cuidados. Pequenos cuidados. Você não tem que andar todo mecanizado, todo robotizado. Não precisa. São pequenos cuidados que você tem que fazer no seu dia a dia. Aí você tem a questão dos tratamentos, como a fisioterapia,
Prática de atividade física. Uma das perguntas muito comuns, mas qual atividade eu faço? Hoje eu vejo muito resultado com Pilates, que é muito bom, e Yoga é muito importante. O Yoga ele é dentro de uma condição que você possa fazer com o professor. E dança porque ele tem uma consciência corporal e dá bastante elasticidade. Então você teria uma disposição de fazer uma coordenação. Posso fazer musculação? Pode fazer natação? Pode, sem dúvida nenhuma. O mais comum é musculação, que é muito... as academias têm mais opção. Mas o Pilates, a dança, o Yoga seria uma... Se você puder fazer isso tudo, perfeito, muito bom, entendeu? E a frequência... Tem gente que fala assim para mim, chega lá no consultório, doutor, eu corro 1 hora por dia. Eu falo, poxa, mas se você tivesse corrido meia horinha, ou ficado caminhado meia horinha, alongado mais meia hora, e ter feito um Pilates, uns 40 minutos, umas 3, 4 vezes por semana, é necessário, porque com a vida que a gente tem, com tempo, e com toda a disposição de deslocamento aqui em São Paulo, custos, família... E querer descansar é difícil. Então, 3 a 4 vezes por semana, ótimo. Final de semana descansa, tudo. Os exercícios a gente já falou. Alonga depois, né? Fazer atividade física tem que alongar. Tem gente que entra na academia e já vai fazer direto. Alonga, sempre alonga, né? No trabalho, tem uma situação que é ginástica laboral. Muitas vezes a gente não consegue ver isso na prática, mas é o ideal você levantar um pouquinho, se alongar na tua cadeira. E fechando é isso, se você conseguir modificar seus hábitos de vida, logo você vai se livrar disso, porque você vai estar entrando na causa. Lembra, nunca fique, quando for consultar um médico, nunca tenha um problema na coluna. Fale, olha, doutor, eu sinto uma dor aqui, o que o senhor acha? Porque, não se esqueça, a musculatura, ela ajuda a coluna. Se você falar assim para mim, doutor, muitos médicos, pacientes perguntam, aquilo ali quando desgasta, tem como voltar? Tem célula-tronco, tem como trocar? Tem como você fazer uma situação só, fortalecer tua musculatura para ela ajudar o teu pilar ósseo a funcionar direitinho. Quando a gente tem uma musculatura boa, a parte da coluna ela não sofre tanto, você evita as dores nas costas. E a questão de não se automedicar, procurar um médico, sempre. Eu acho que hoje em dia uma das coisas muito importantes é a gente sempre conversar. Às vezes a gente vai, é muito frio você olhar num site o nome de um médico, antigamente era o livrinho do convênio, sempre perguntar para um conhecido, olha, você tem um médico para mim que você já passou, porque é informação que você vai ter, é uma indicação. A gente hoje tem bastante paciente que vai por conta da indicação mesmo, né? É muito melhor, você não se frustra, porque às vezes você passa num, passa 2, passa 3, no quarto você já ouve aquilo, você já não acredita muito mais no que o médico falou, né? Então tem que escolher. E aí você escolhendo cuidar da sua coluna, você vai se divertir sempre, né? Diversão garantida, não vai ficar com muita dor, tá bom? Então, queria agradecer, espero que tenha contemplado poucas expectativas. Agradeço novamente ao AB, a vocês, uma plateia seleta, maravilhosa. Agradeço a doutora Carmen, a doutora Milena, a professora, que também está aqui, que eu até peguei o folderzinho dela para dar uma lida, né, que ela vai fazer vocês darem bastante risada. E precisando, assim, tendo a oportunidade, quiserem anotar o meu e-mail, telefone, estou à disposição. Espero ser convidado novamente para outra palestra aqui, porque gostei muito, só atrasou um pouquinho e daqui a pouco eu vou ter que fazer. Então, quando tiver oportunidade de fazer outra, eu venho e a gente tenta fazer mais um pouco, né, e melhorar mais ainda. E a gente aprende também aqui, não é que a gente sabe tudo não. Olha que no consultório médico o que eu aprendo com os pacientes todo dia. Tem gente que chega lá e me pergunta umas coisas, eu falo, poxa, realmente eu vou dar uma lida então tem que ter humildade. Tranquilo, cada um cuidando, diminuindo a ansiedade, cuidando da coluna. E é isso, tá bom? Eu agradeço. Fiquem com